Vamos falar sobre o segredo da escuridão? Como é que a sombra pode nos ajudar no nosso processo de evolução? Já parou para pensar nisso? Que a sombra pode ser importante? Como que ela é importante? O que é que eu faço com ela? Vamos conversar sobre isso? Então fica por aqui, porque começa agora o programa Frequência Vital Siriana, programa que está aqui com você toda quinta-feira, aqui no Paranormal.plus, sábado também no Paranormal, sábado e domingo no Paranormal também, mas sábado no YouTube, e que tem o intuito de levar energias mais elevadas para você, que tem o intuito de levar uma expansão consciencial para que você possa viver com mais alegria, com mais prosperidade, mais conectado com a tua verdade pessoal e assim criando aí a vida que você deseja para você. Seja muito bem-vindo, eu sou Carol Surianon, sou mentora, palestrante, escritora e acima de tudo eu falo que eu sou uma especialista em reconectar as pessoas à divindade interior. Essa reconexão com a divindade interior é um processo que traz empoderamento, que traz conexão com o mundo extrafísico, espiritual, e que traz um fortalecimento, um senso de si muito grande, de propósito, norteamento na vida, né? Então, os mentores me deram essa função, e para isso, me dediquei muito tempo, muitas horas de canalização, muitos anos de estudo dentro das ciências holísticas, muitas horas de conversa com o plano espiritual, para trazer ferramentas de cura energética, né? A cura da nossa energia, do nosso padrão vibracional, com o intuito de elevar esse padrão vibracional para sanar toda a nossa escassez, essa é a palavra. Sanar a escassez de saúde, escassez de pensamentos positivos, escassez de finanças, escassez de relacionamentos e etc. Então, esse é o meu propósito de vida e através desse YouTube, não só aqui, né, desse programa na rádio, eu estou exercendo isso, mas com toda a minha vida. E aí eu te pergunto, você está exercendo o teu caminho, o teu propósito? Você sabe qual é o teu propósito? O que brilha a tua alma? O que a tua criança lá atrás já te mostrava que você tinha que fazer? Você está cumprindo tudo isso? E quando a gente está cumprindo tudo isso, né, a gente trabalha muito bem as forças da escuridão e as forças da luz, né? Chegando aqui ao ponto, né, do nosso tema de hoje, né? Por que a escuridão ela é importante? Quais são os segredos que a escuridão carrega em si e que são muito necessários para o nosso processo evolutivo. Mas antes eu quero deixar aqui um canal de conexão, mais um, né, além do que você está assistindo agora ou ouvindo agora, que é o WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, falar comigo, com a minha equipe, é só entrar em contato pelo 19 99925 5036. 19 99925 5036. E através também das redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, no meu site também estão todos como o meu nome, Carol Surian On. Carol com C normal, Surian On é S-H-U, fazendo Sul, R-Y-A-N, Surian. E é espaço mantra On, O-M, porque a gente precisa sempre estar rodeado, né, se cercando de energias elevadas. E quando a gente fala de energia elevada, muita gente entende que a sombra não faz parte do todo. Tem gente que quer sair correndo da sombra, não quer nem saber da sombra, falar, deixa me livrar, esse negócio aqui é muito pesado. Nossa, quanta gente que eu escuto falando isso, não é pesado demais lidar com a sombra. E eu volto para você que está me ouvindo, que está me assistindo e falo, pesado demais é não lidar com ela. Pesado demais é varrer tudo para debaixo do tapete. Pesado demais, eu não consegui sair mais desse tapete de tão gigante que ele é, o morro fica tão gigantesco que você não consegue nem mais subir esse morro para poder se mover pela vida. Isso que é peso demais. A sombra faz parte do todo, né? Se a gente for pensar, tudo faz parte do todo, tudo faz parte do divino. E o divino, gente, a gente tem que, né, trazer aqui, ele sabe exatamente o que e o que não. Então, se ele criou a sombra, será que essa sombra ela é tão irrelevante? Ou ela é tão desnecessária? Ou será que não é o contrário? Que ela é tão necessária para o processo de evolução? E eu digo para você que a sombra é mais do que necessária, mas é um fator primordial e essencial para essa evolução, pelo menos onde nós estamos. Né? E eu vejo que, através do contato com os meus irmãos estelares, com os mentores estelares,
não é muito diferente. Obviamente, a consciência deles é muito mais expandida, eles lidam com a sombra de uma maneira muito mais evoluída do que nós, mas não deixam de lidar. Então, eu venho aqui, inclusive, fazer um apelo para que vocês olhem para a sombra de vocês, para que vocês se permitam avaliar o que é que estão travando, o que é que está travando a vida de vocês, o que é que aqui dentro está travando, né? Quais são os sentimentos que te travam? O que te impede de seguir adiante? Será que não está na hora de olhar para a tua inveja? Será que não está na hora de olhar para a tua tristeza, para a tua mágoa, para a tua deselegância, para o teu julgamento, né? E para tantas outras coisas que são rotuladas como tão feias, que as pessoas preferem não olhar e fingir que não existem dentro de si. Gente, isso daí, primeiro, é uma ignorância, e segundo, é um tiro no pé. Não assumir que todas essas frequências existem em você. Elas podem existir em maior grau ou em menor grau, mas elas existem em você. Porque tudo que existe, existe em você. Você é essa parte do todo, é o todo. Então, a partir deste princípio, vamos tirar o tabu aqui de ter vergonha da sombra, da própria sombra, ter vergonha dos sentimentos negativos que se sente, de ter vergonha dos pensamentos negativos que se pensa, para começar a olhar para isso e entender, eu sou o todo. Se eu sou o todo, tudo está em mim. E se tudo está em mim, eu preciso acolher tudo que existe. Então, como é que eu começo a lidar com a sombra a partir de agora? Através do acolhimento. Acolher não quer dizer naufragar nela, quer dizer reconhecê-la. Reconhecer a sua importância. Qual que é a importância da sombra? Né? E quando eu falo sombra, eu estou falando, né, do nosso lado que a gente rotula como negativo, mas na verdade não existe nem positivo e nem negativo, existe o todo. Tudo. É a gente que rotula como negativo ou como positivo perante o que a gente tem como expectativa da vida e perante como a gente lida com a vida. Então, será que as suas expectativas não estão mal calibradas? Será que a forma como você lida com a vida também não está fora de um prumo que seria o ideal para você? Será que você está negando tudo que te compõe? Quando a sombra chega, que a gente pode chamar, né, quando os desafios da vida vêm, o desafio vem para mostrar que a sombra está dentro de você. Já parou para pensar sobre isso? Se o desafio vem e você não olha para a sombra que está dentro de você, ele não serviu para nada. E aí o que vai acontecer? Vai vir um desafio maior. E aí, se você não olhar, ele não serviu para nada de novo. Vai vir um maior ainda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A partir de hoje, comecem a olhar para os desafios de vocês, buscando como detetives, tá? É isso mesmo, tipo, lupinha na mão. O que esse desafio está querendo mostrar? Qual é a sombra dentro de mim que esse desafio está querendo me mostrar? Será que eu estou com alguma crença que está me limitando? Será que eu estou julgando demais? Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou raivosa? Será que eu estou triste? O que é que está acontecendo? Onde é que está a minha parcela de responsabilidade para ter atraído aquele desafio para a minha vida? Porque o desafio, assim como as pessoas, são só espelhos. Espelhos do que eu tenho aqui dentro. E a coisa mais linda da vida é que, quando a gente começa um processo de depuração e de evolução, né, que a gente está assim, falando para o cosmos, para o universo, para Deus, eu quero evoluir, eu quero me tornar melhor, eu quero expandir. Gente, quanto desafio aparece? Muito. Primeiro que tem seres que não querem que você evolua, eles vêm trazendo um monte de coisa, mas até eles que são a sombra e que a gente tem que olhar para eles como esses trabalhadores da sombra, que na verdade estão trazendo a oportunidade de se ver à luz, estão fazendo isso. Né? Quando o desafio vem, ele vem para mostrar em mim algo que eu preciso transmutar, algo que não está legal em mim. E aí você pode estar pensando, Carol, mas você não falou que a sombra, a gente tem tudo? Sim, a gente tem tudo, mas
Nós somos o que nós alimentamos. Se eu quero vibrar numa frequência positiva e elevada, ter prosperidade, alegria, relacionamento saudável, saúde, etc. na minha vida, eu tenho que alimentar o lado, meu lado, que tem esta frequência. E eu tenho que, nesta frequência, nessa sabedoria, olhar para tudo que aparece da frequência que é mais baixa, como uma grande oportunidade de eu me erguer cada vez mais. É esta a pegada da vida. Quando a gente começa a entender isso aqui, já tem uma mudança muito grande aqui na mente. Já tem uma mudança muito grande. Quando este conhecimento vem para o cardíaco, para o coração, que aí se torna a sabedoria, aí é o pulo do gato. Carol, mas às vezes eu percebo que eu consigo detectar e às vezes não. Faz parte, é normal, né? Por que que é normal? Porque somos seres instáveis, né? Vamos pensar que nosso planeta tem fases, tem estações, a Lua também tem, as marés também têm, nós também temos. Somos regidos, né? Entramos em ressonância com todas essas fases, né, planetárias, lunares, da galáxia, do universo e etc. Portanto, não dá para querer esperar da gente um equilíbrio linear, porque ele não existe. E quando a gente começa a entender que ele não existe, algo começa a se transformar de uma forma muito positiva, porque é a frustração de ter errado, entre aspas, e de, portanto, me culpar por isso, começa a diminuir. Isso daqui é uma fase, então eu, ao invés de me apegar naquele momento que eu tô lá embaixo, que eu desci, assim como o batimento cardíaco, que eu vivo falando para quem me segue já, que a gente é o batimento cardíaco, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que que a gente tem que fazer? É não ficar lá embaixo. A hora que eu ver que eu tô lá embaixo, vou passar por esse estágio lá embaixo. Eu vou passar justamente para que eu pegue minha força nesse estado lá embaixo, força que eu não tinha antes, e aí eu pego um impulso para eu subir mais alto do que eu subia anteriormente. Então, na verdade, toda vez que eu vou lá para esse vale, toda vez que eu encontro a minha sombra, toda vez que eu tenho ataques, né, energéticos, espirituais, o que que eles são? Grandes professores, grandes oportunidades de crescimento. Então, vamos começar a olhar para isso desta forma, tá? Eu estou falando aqui dos ataques porque muitas pessoas, né, a maioria das pessoas que fazem a minha formação, que vêm até para o processo de desenvolvimento mediúnico, que é o Alquimia Chavron, elas chegam em mim porque elas não estão conseguindo mais lidar com as energias, estão tão abertas na sua mediunidade e recebendo tantos ataques que elas não conseguem mais. E aí, a primeira coisa a transmutar aqui é onde é que eu estou pondo foco? Será que eu estou pondo foco que o ataque é ruim? Se eu colocar o foco que o ataque é ruim, ele vai ser ruim. Agora, se eu compreender, estou sendo atacada e esse ataque está me servindo para mostrar que tem algo que eu não curei em mim ainda, que eu não transmutei em mim ainda e que abre espaço para ataques, e isso está tendo uma grande oportunidade para eu resolver, eu tiro essa conotação de peso e de ruim e coloco uma outra conotação. Nisso eu já elevei o meu padrão vibracional, o ataque não pega mais em mim. É simples. Não estou falando que é fácil, mas é muito simples, tá? Outra coisa, só fazendo um paralelo aqui, que as pessoas me perguntam muito, muita gente, né, nesse quesito, né, Carol, não tá mais servindo, eu faço os trabalhos das outras pessoas, mas eu não consigo me limpar, eu me sinto muito cansada, eu me sinto sobrecarregada, eu fico sem energia para mim mesmo, muitos relatos, tá? Primeira coisa é isso daí que eu acabei de dizer, tá? Qual é a conotação que você está dando pro ataque? Porque quando você dá conotação de peso, de medo, de raiva, você está fortalecendo para que ele aconteça novamente. A segunda coisa é, a sua ferramenta, será que ela está atualizada o suficiente? Gente, por incrível que pareça, isso é real. Tá? Da mesma maneira, vamos pensar nos nossos programas de computador, em telefone, celular, tudo tem uma evolução, e cada hora que passa vem um melhor, vem um melhor, vem um melhor, né? Então, aqueles que foram lá atrás começam a se tornar obsoletos. Por que que é que vocês acham que as ferramentas
mesmo sendo canalizadas, também não se tornam obsoletas. Elas também se tornam. Por que que elas se tornam obsoletas? Para vocês entenderem. Porque quando a pessoa recebe, né, um médium recebe essa ferramenta de transmutação, ela serve para aquele momento atual, para aquela energia, para aquilo que está acontecendo, veio para aquele motivo. Passou 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o planeta é o mesmo? Não. A pessoa é a mesma? Não. Os desafios são os mesmos? Não. Será que aquilo serve? Não. Né? Algumas vão servir, vão ter potência ainda? Sim. A mesma potência que elas tinham antes? Não. Às vezes, associações com coisas novas, com essas antigas, se tornam algo assim fenomenais. Mas a gente tem que olhar para isso como uma necessidade de ir trazendo coisas novas. E como é que a gente vai trazendo coisas novas? Quando as pessoas começarem a compreender que todo mundo tem mediunidade, assim como todo mundo tem sombra, assim como todo mundo é um canal, assim como você tem responsabilidade de trazer algo único para a vida, para esse planeta, para ajudar a humanidade. Às vezes é uma ferramenta que ajuda na transmutação energética, mas às vezes é outra coisa. Mas você já parou para pensar qual é a tua singularidade? Por que que você é essencial no mundo? Porque você é essencial no mundo. Agora, por que que você é essencial no mundo? Se você ainda não encontrou, precisa encontrar. Se você ainda não encontrou, eu te digo e afirmo, você não encontrou ainda, porque você ainda não sabe lidar com a sua sombra. Você ainda está maldizendo a sombra, você ainda está colocando a culpa na sombra, aí está colocando, achando que o outro é sombra, né? Está generalizando que o mundo é sombra, se colocando no lugar de vítima, muitas vezes, porque quando eu saio do lugar da vítima, eu assumo naturalmente as rédeas da minha vida. Eu começo a comandar e a entender que nenhum ataque me paralisa, que nenhuma pessoa fala de mim, está falando dela mesma, portanto não me diz respeito, e eu começo a me apropriar e me empoderar. A partir do momento que eu me empodero e me aproprio, eu conecto. Com quem? Com a minha divindade, com o meu eu superior, com os meus mentores. E a partir desta conexão, eu vou cada vez mais compreendendo a lidar com as sombras, entendendo a oportunidade que elas me trazem e, ao mesmo tempo, compreendendo como é que eu sirvo a luz, como é que eu integro esse todo em mim e, a partir dessa integração, eu começo a oferecer para o outro, para o humano. Porque, gente, a gente acha isso e é além do humano, né? Porque a gente acha, fala assim, estou aqui nesse movimento, nessa transição planetária, na transição consciencial humana, mas a gente tem que expandir um pouco mais a mente, porque a transição não é só planetária, a transição não é só humana. Quantas raças, linhagens, né, desculpem, estão miscigenadas, linhagens estelares estão miscigenadas nos corpos humanos, e que cada pessoa que acende sua consciência leva a oportunidade de conexão daquele DNA que era arturiano, puramente arturiano, e recebe a informação do que era puramente pleiadiano ou puramente siriano, e aquilo se cruza, formando, dando a oportunidade de uma elevação de várias linhagens. Vocês sabiam disso? Essa é a nossa realidade. Todo mundo é miscigenado geneticamente? Sim, todo mundo é miscigenado geneticamente. Uns muito, outros pouco, tá? Mas todos nós somos. Então, a gente tem que parar de pensar, inclusive, de que, estamos fazendo um processo de transição humana. Não é só humana. Não é só do planeta Terra. O planeta Terra é uma entidade dentro do sistema solar, que é uma entidade dentro da galáxia, que é uma entidade dentro do universo local, que é uma entidade dentro do universo. Tudo que acontece no micro acontece no macro. Tudo está interligado. O que você produz e emana cria uma onda que repercute em todos, que alimenta o coletivo, né? Essa informação que fica, que todos nós acessamos. Então, gente, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, parem de julgar. Quando a gente começa a parar de julgar,
Eu paro de rotular, né? Isso aqui é sombra, isso aqui é luz, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é dor, isso aqui é amor. Eu paro para entender que tudo faz parte da unicidade, para entender que tudo tem a sua função, para entender que tudo é belo. E quando eu começo por essa lente, né? Essa lente nos meus olhos, de que tudo é belo, a vida se torna bela. Eu consigo enxergar a beleza em absolutamente tudo. Esse é o convite que todos os nossos irmãos estelares estão fazendo para que a humanidade se desperte e se reconecte para esta verdade. Só ascensiona, só se eleva, só evolui quem trabalha a própria sombra. E quem está trabalhando a própria sombra está fazendo um favor, trabalhando, tirando, né, daquele inconsciente coletivo, aquela transmutação, levando uma outra energia. Não para em si, vai muito além. Quando vocês se depararem, mas Carol, aquela pessoa fez aquilo lá foi trágico, aquele assassino, não sei o quê. Gente, inconsciente coletivo funciona da seguinte maneira. Existem pessoas que são mais suscetíveis, mais abertas e absorvem mais energia. Essas pessoas, se elas não estiverem equilibradas na sua sensorialidade, esta sensorialidade vão absorver mais as energias que nós rotulamos como negativas. E elas, por fim, irão desencadear uma forma de comportamento, de ação, de pensamento e de sentimento conectadas a esta energia. Essa energia que todos nós alimentamos. Então, tem que olhar para esse indivíduo, para este ser, e agradecer. Porque, afinal de contas, você não precisou fazer o trabalho sujo, entre aspas, que ele está fazendo. Já tinha parado para pensar sobre isso? O quanto, inclusive, essas pessoas são importantes? Não estou falando aqui, por favor, que atrocidades são bem-vindas. Não é isso. Eu estou falando aqui que quanto menos a gente olha para a nossa responsabilidade, autorresponsabilidade, e culpa os demais, mais eu fortaleço o sistema de ser permeado e ser acumulado por essas energias. Então, a gente precisa entender o que é a sombra, como ela funciona, quais são esses segredos, né? O segredo de te trazer a verdade. A sombra vem aqui, ó, escancara a verdade para você. Ó, meu filho, olha aqui. Você não quer ver? Vai vir uma maior, vai vir um maior, vai vir uma maior. A sombra, ao mesmo tempo, traz a oportunidade de crescimento. A sombra, ao mesmo tempo, mesmo, né, os seres que a gente denomina, rotula, né, que é horrível, como escuros, todo o conhecimento que eles têm, quando alguém vira casaca, vai para a luz, pega todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa tecnologia que começa então a servir à luz. É lindo. Ou seja, quem faz a polaridade somos nós. E essa quinta dimensão planetária, essa ascensão consciencial, ela vem para que a gente comece a compreender que não é mais para andar nos opostos, nos polos, é para andar no centro. No centro não tem bom e mal, no centro não tem sombra e luz. Só há o todo. Eu sou o todo. Como eu me conecto com esse todo? Já pararam para pensar? E aí vem exercícios, né? Como é que eu me conecto com esse todo? Como é que eu integro a minha sombra e a minha luz? Porque pensa, vamos pensar numa luz negra e uma luz branca. Quando você mistura as duas, você já está dissolvendo essa luz que antes era negra, já virou cinza. Se você colocar um pouco mais de luz, ela vai virando, ela vai clareando. E esse todo vai se formando. E nós somos parte desse todo. Então, eu trago aqui muito para vocês a necessidade de olharem para os traumas de vocês, para as crenças de vocês, para as dúvidas, né, para os rótulos que vocês dão, todo o julgamento que vocês têm com relação a si mesmos e com relação ao mundo, às pessoas, a tudo que acontece. Convido vocês a saírem da zona do vitimismo para entrar na zona da ação, tá? Enquanto eu estou na passividade, eu estou aguardando que o mundo resolva para mim o que eu preciso. Vai acontecer? Não vai.
até você arregaçar as suas manguinhas, levantar a sua bundinha e ir lá fazer por si, tá? Eu vejo como os mentores funcionam, sem falar de física quântica, de lei da atração, de ressonância, de nada disso, mas eu vejo como os mentores funcionam. É assim, se você vê, pensa que você é um professor, e você vê que aquele aluno é dedicado, aquele aluno ele tem um potencial muito grande, aquele aluno ele se esforça, por mais que ele não seja o melhor aluno, mas ele tem um comprometimento com a evolução dele, o professor ele vai até esse aluno com a maior boa vontade para ajudar esse aluno a ser o potencial maior que existe dele próprio. Os mentores da gente não são diferentes. Eles olham, né? Eu fico aqui, eu dou risada, porque às vezes eu vejo assim, eles olhando e falando, e aí? Você não vai fazer nada? Ou então você não vai pedir ajuda? Você quer que a gente faça o quê por você? Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente mostra que a gente está empenhada nesse caminho, mais eles se aproximam. Porque eles veem que você realmente entendeu que aquilo é importante, você está valorizando, sem falar na questão magnética que existe no universo, né? Que a tua energia cria a tua realidade. Ponto. Não tem vírgula. Ah, Carol, eu sou uma pessoa boa. Não tem a ver com ser boa. Tem a ver com o que você sente na maior parte do seu tempo. Tem a ver como você se coloca no mundo. Se você não está colhendo o que você deseja, não está em pura abundância, e que a gente pode falar que a humanidade não está, a humanidade é escassa. Essa é a nossa realidade. Ah, Carol, nem todo mundo é escasso. É sim, se a gente parar para pensar. O que, que é prosperidade? É abundância de saúde física, de relacionamentos, de finança, de espiritualidade, e assim vai. Quantas pessoas vocês conhecem que têm tudo isso? Eu não conheço nenhum. Estamos na busca, não é à toa que a gente está aqui, mas é compreender isso, compreender a necessidade de sempre se colocar nesse estado de aprendizado e de movimento que faz com que você lide com as sombras em um outro lugar. Faz com que você consiga compreender como transmutar as sombras, como aprender com elas e como evoluir através delas também. E isso é algo fundamental para o nosso processo de evolução e do novo humano que vive em quinta dimensão. Então, que vocês consigam fazer isso. Desejo muita luz, muito amor no coração de todos. Espero vocês semana que vem. Gratidão.